Olá, sou o Crush Destro. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026. São 8h16 da noite. Ahn, Gostaria de falar, conversar. Isso é um pequeno diário. Nessa semana em que o meu álbum novo sairá. E eu gostaria de falar sobre updates. Serão apenas alguns updates bem rapidinhos. Eu estava pensando esses dias como engraçado que ano passado eu falei bastante pra mim mesmo e também em terapia e pra outras pessoas, amigos, que eu gostaria de virar o ano pensando, nossa, eu quero ser, não me reconheço, sabe, do início do ano, eu gostaria de mudar muitas coisas. E aí até na época eu tava com o cabelo longo ainda, eu lembro que eu tava ainda com muita vontade de cortar o cabelo, pensando, ai, mas não sei se eu vou me arrepender, vai demorar pra crescer de novo se eu quiser ele longo de novo. E aí eu ficava nesse dilema, mas eu pensava, eu quero estar com um cabelo diferente, com uma rotina diferente, me sentindo, espero, diferente. E deu certo, tipo, eu sinto que. Eu ia dizer que tudo mudou, mas eu acho que não tudo. As coisas que eram para ser mudadas foram mudadas, o cabelo mudou. Um, mas o cabelo mudou tem um tempo já também. Foi, acho que a primeira coisa, a primeira mudança, a mais fácil de fazer. Mas outra coisa que mudou, eu tenho um emprego agora, o que era um grande dilema e impacta a minha vida de uma forma muito grande. Claro, né, são várias horas por dia, mas é interessante porque eu tinha bastante receio de estar empregado e sentir que eu não tinha energia para fazer as minhas coisas, as minhas artes. E tem dias que realmente eu não tenho energia, mas tem um senso de propósito, de sabe, eu estou fazendo algo para me levar de ponto A ao ponto B. Um, e quando eu penso nos dias que eu passei fazendo esse álbum, um, eu posso, na verdade, fazer uma comparação entre os dias de coma do primeiro álbum, do Coma, e os dias desse álbum, de gravação, de tipo estúdio. Me dá até um pouco de um aperto assim no coração pensar que eu estava literalmente vivendo a vida assim, acordando, falando, tá, o que eu vou escrever hoje, que eu vou produzir, aí eu ia produzir, sabe? Mas o primeiro era muito mais, era diferente. Foi o primeiro, eu aprendi tudo ali naquela jornada de fazer o primeiro. Nesse, eu sinto que dá pra escutar esse período de transição, assim, da minha vida. E dá pra escutar o período de transição sonoro também. Tem vários temas nesse álbum. Um principal que é evidente pelo título e pelas letras, mas eu sinto que sonoramente eu estava fazendo assim, alcançando, experimentando, puxando diferentes vias e formas que eu conseguiria me expressar. Vocalmente, eu sinto que eu fui nos extremos, assim. Tem momentos que eu estou sussurrando, momentos que eu estou literalmente gritando, assim, entregando tudo. Terminava o take, assim, sabe? E nesse, nesse álbum, o meu monitor estragou que eu tinha, eu tava usando no meu PC. E aí eu gravei bastante desse álbum na sala, colocando o computador com HDMI na TV. Então meio que criou uma ambientação assim diferente do primeiro álbum. O primeiro álbum foi meio que no meu quarto e dá pra escutar tipo cantando mais baixinho, mais internamente, combina com os temas do álbum, né? Mas também casou de ser com justamente o momento que eu tava ainda começando, descobrindo onde minha voz podia ir até ali. E nesse álbum eu meio que tipo saí do quarto, fui pra um outro ambiente, a sala, que é uma coisa tipo normal, mas metaforicamente assim simboliza muito. Ahn, Cantando tipo na sala onde outras pessoas que estivessem perto dá pra ouvir, tipo, imagino que vizinhos, dependendo de onde eles estivessem na casa, eles poderiam ouvir. Ahn, mas tipo deixando, experimentando com a voz, me sentindo mais livre, me sentindo mais ritmado, sabe? Eu acho que tudo isso está documentado. Acho não, eu sei que tudo isso está documentado nesse álbum porque eu escuto. O gato quer sair do quarto. Deixa eu abrir a porta para ele sair. Tchau. Bora. Porque eu escuto isso no álbum. Ahn,
Não é que é 100% um disco assim feliz, sabe? Eu até sinto que divide um pouco lado A, lado B. Lado A as primeiras 5 faixas, lado B as últimas 5 faixas. Tem climas diferentes, assim. Eu até gosto da ideia de que, por exemplo, se eu estiver me sentindo de alguma forma, eu posso dar play da faixa 5 para o resto. E se eu estiver me sentindo de outra forma, eu dou play do início e aí eu vou fazendo a viagem que o álbum propõe. Um, da primeira música até a última faixa, meio que faz um ciclo de emoções, assim. Mas esse álbum encapsula muito, assim. E ele surgiu meio que do nada, porque eu tava terminando o primeiro, e aí me veio um sentimento tipo de. Ai, eu tô terminando essa coisa que eu passei anos fazendo e me dedicando literalmente dia e noite. E todos os instantes da minha mente estavam indo pra isso. E aí meio que quando você termina uma coisa, assim que você está se dedicando tanto, meu Deus, tinha uma espinha aqui saindo. Eu espero que não tenha ficado uma casquinha o vídeo inteiro, mas enfim, tudo bem. Me dedicando tanto a uma coisa e aí de repente você termina, fica um vazio, assim, quase como se fosse um filho realmente, que eu estava assim, germinando, mas fica um vazio, nossa, um vazio gigantesco. E agora, inclusive, eu tô sentindo esse vazio novamente, por ter terminado o álbum. É muito estranho, velho, porque tipo, quando você coloca a marca realmente tá pronto, não vai mexer em mais nada, esse é o álbum, ele tá pronto e vai sair, e é isso. Fica um sentimento de, tipo, de que algo tá sendo tirado de você, sabe? Essas músicas que eu escutei por tantos meses e tantas vezes de versões diferentes, eu fui encontrando as músicas, sabe? Desde a primeira demo na guitarra até uma versão mais finalizada, masterizada. E aí, de repente, essa coisa sai, sabe? E, tipo, é de outras pessoas, não é mais só seu. É muito bizarro, mas não só isso, mas, tipo, parece que as músicas, pra mim, meio que perdem o brilho quando elas vão pro mundo, sabe? Parece que, tipo, elas servem pra mim, elas me afetam de uma forma muito mais intensa quando elas são só minhas. Porque eu me observo, assim, através das coisas. Eu não sei pontuar direito o que é esse sentimento. Mas, enfim, eu acredito que esse álbum seja um reflexo muito interessante desse período da minha vida. Um, quase uma transição, assim. Quase não, uma transição entre um coche e outro. Um, e eu tô muito animado, apesar de sentir que eu tô perdendo um filho, uma coisa que tava dentro de mim, eu tô muito animado pra as pessoas escutarem, sabe? Para as pessoas darem play e darem uma chance, se jogarem nesse universo que eu construí nesses últimos meses, nesse ano, último ano. Um, é isso. É um sentimento muito bizarro, mas ao mesmo tempo é muito bom. Mas eu também já começo a pensar, tipo, tá, eu preciso começar outra coisa, já vamos começar a escrever, porque fica um vazio, tipo, como assim acabei a música? Tipo, como assim terminou? Tipo, não tenho mais onde colocar as minhas aspirações, sabe, de criativas, tipo, ai, eu poderia, se eu quero gravar, se eu quero cantar, eu vou gravar um take novo pra essa música, eu vou gravar, tentar outra coisa, uma harmonia. Então, tipo, quando você termina um álbum, fica meio, tipo, o que fazer, sabe? Mas eu posso só continuar gravando outras músicas, que é o que eu irei fazer. Mas enfim, ahn, é isso. Essa semana está apenas começando, segunda-feira. Eu tenho coisas planejadas pra esse álbum e também só pra coisas planejadas no geral pra semana. Ahn, e eu estou muito animado. Eu espero que vocês gostem. Se você estiver assistindo até agora, obrigado. Espero que você goste do álbum. Se não gostar também, tudo bem. Mas é isso. Translate This as I Don't Understand How to Love estará disponível. Translate This as I Don't Understand How to Love, 18 de janeiro. Tchau.